querido, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ítalo Dean e esta é mais uma videoaula do nosso curso médio em teologia, curso oferecido aí pelo Instituto Servos. É com muita alegria e com muita satisfação que mais uma vez nós estamos oferecendo a você uma aula do nosso curso. Nesta ocasião, nós estaremos falando a respeito da homilética, isso mesmo, homilética sobre a preparação, sobre a estruturação e sobre a entrega do sermão. Nós queremos falar com você, transmitir a você por meio desta videoaula noções básicas a respeito da preparação de esboços, a preparação da mensagem bíblica. O que eu tenho para apresentar para você é muito importante para você que deseja apresentar de forma correta, de forma adequada a mensagem do Evangelho. Então seja muito bem-vindo a esta aula. Deus há de abençoar a sua vida, lhe concedendo entendimento e graça a respeito dessa matéria tão importante e tão fundamental para o ministério da palavra do nosso Deus. Eu quero apresentar para você noções básicas de homilética com base em um texto que nós produzimos recentemente e pretendemos em breve fazer o lançamento em uma obra sobre o ministério da pregação bíblica. Eu gostaria então de começar citando para você a frase de um ministro presbiteriano do século XIX nos Estados Unidos, onde ele dizia o seguinte: um grande número de sermões são feitos e muitos deles são mal feitos também, mas os melhores sermões crescem. A semente ou a raiz deles é plantada na mente do pregador muitas vezes pela ação direta do Espírito Santo. Deve ser sempre uma passagem da infalível palavra de Deus, isto porque a sua comissão divina é pregar a palavra. Essa frase é interessante porque ela, principalmente no início do seu enunciado, apresenta uma verdade inquestionável quando o assunto é a apresentação do sermão. Ele diz que um grande número de sermões são feitos, há muitos sermões sendo produzidos, e ele observa que muitos desses sermões são, infelizmente, mal feitos, mal produzidos. E, logicamente, pelo princípio do erro, ainda na preparação do sermão, os efeitos também são muitas vezes frustrantes para o pregador e perigosos para a audiência, para aqueles que ouvem. É nesse contexto, então, que eu queria apresentar para você a importância da homilética. A homilética, na verdade, é uma ciência que se formou com o passar do tempo, trazendo consigo a responsabilidade e o objetivo de auxiliar os pregadores cristãos no aperfeiçoamento da sua tarefa de ministrarem a palavra de Deus. Por exemplo, o conceito básico de homilética, conforme vamos estar lendo agora, diz o seguinte: a homilética é a ciência que se ocupa especificamente com a matéria da pregação cristã, ou seja, a matéria de assunto da homilética é especificamente relacionada à pregação cristã, e de modo particular com o sermão proferido no culto ou no ajuntamento de pessoas cristãs que se reúnem aí com certa regularidade para ouvir a palavra de Deus. O verbo homilein, que era usado pelos gregos sofistas, tinha o objetivo de expressar o sentido de relacionar-se e de conversar, ou de estabelecer uma relação por meio inclusive da fala. Um outro termo também homilia, que designa, especialmente no Novo Testamento, o estar juntos e o relacionar-se, estarem próximos e estabelecer uma relação por meio da conversa, por meio da transmissão de ideias que ocorria, logicamente, por meio da fala. E nos primeiros séculos da era cristã, o termo passou a ser usado para denominar a arte de pregar sermões. Então, a homilética tem a definição exclusiva de pregar sermões ou de preparar sermões. Ela auxilia, ela é uma ferramenta extremamente importante que auxilia os mensageiros, os pregadores no processo, no desempenho
da transmissão da palavra de Deus. Alguns pontos importantes estarão sendo abordados. Nós temos aí pelo menos 6 divisões importantes que até o fim dessas videoaulas eu vou estar apresentando para você. A primeira delas é o objetivo do sermão. Precisamos começar falando a respeito do objetivo do sermão. O sermão precisa ter um objetivo? É claro que sim. Eu cito aqui uma frase de R.W. Daley, que ele dizia o seguinte, ele disse certa vez: pregaremos em vão, a não ser que tenhamos um propósito ao pregar. Infelizmente, uma triste realidade facilmente constatada no ministério de muitos pregadores, de muitos comunicadores da palavra de Deus, é que o sermão parece estar completamente destituído de objetivo, parece não haver nenhuma intenção, nenhum propósito elevado, nenhum propósito determinado antecipadamente da parte do pregador ao pregar o seu sermão. Em vista disso, o sermão proclamado por esses pregadores não tem ordem, não tem lógica, são incompreensíveis, é apenas um conjunto de informações soltas, desarticuladas, desconectadas, uma junção de pensamentos, de informações, de frases e de enunciados que não se conectam na cabeça dos ouvintes. Então, a primeira questão fundamental no estudo da homilética, que exige uma atitude do pregador, é a consciência com relação ao objetivo do sermão. Quem prega precisa ter um objetivo ao pregar. Isto significa dizer, então, que o pregador deve ter sempre em sua mente um alvo ou objetivo bem definido todas as vezes que for transmitir a palavra de Deus. No caso da pregação cristã, o objetivo do pregador ele é tríplice. Existem pelo menos 3 coisas que precisam estarem presentes na mente do pregador que prega a palavra, que proclama a palavra. Em primeiro lugar, preste atenção, a glória de Deus. Todo sermão deve ser entregue ao povo do Senhor com a consciência de que o objetivo maior é glorificar a Deus por meio da sua palavra. Esse sentimento, essa preocupação, esse desejo de manifestar a glória de Deus por meio da pregação deve arder no coração do pregador cristão, deve dominar os sentimentos, deve catalisar as forças, o foco, a ambição do pregador cristão. Eu cito aqui uma frase de Martyn Lloyd-Jones, considerado um dos grandes pregadores da história da igreja, e Martyn Lloyd-Jones, certa feita, respondeu quando foi questionado a respeito de qual seria a finalidade do sermão. Ele respondeu aquele que lhe indagava, que lhe perguntava. Ele respondeu o seguinte: gosto de pensar que é esta: dar a homens e mulheres o senso de Deus e de sua presença. Martyn Lloyd-Jones tinha uma consciência de que o objetivo do sermão, da pregação, era dar às pessoas que haviam se reunido para ouvi-lo um senso de Deus e de sua presença. A pregação não é meramente apresentação de informações, deve ser proclamada simplesmente com o objetivo de instruir a mente de uma forma natural. A pregação da palavra de Deus deve ser entregue com um sentimento e com um desejo de manifestar a presença de Deus, a glória de Deus no coração daqueles que se reuniram para ouvir. Em segundo lugar, já que eu disse que o objetivo deve ser tríplice, e o primeiro já foi citado, que é a glória de Deus, o segundo objetivo do sermão é a salvação dos pecadores. O apóstolo Paulo afirmou com muita segurança em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Deus salva os pecadores por meio da pregação da sua palavra. Paulo também diz em Romanos capítulo 10 que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o pregador cristão que prepara o seu sermão e que transmite a mensagem da palavra de Deus,
ele também precisa estar consciente de que o objetivo do sermão é alcançar os pecadores para a salvação. Alguém perguntou ao Dr. Lyman Beach, em sua velhice, perguntaram para ele o seguinte: qual é a maior de todas as coisas? E o robusto veterano respondeu dizendo o seguinte: não é a teologia, não é o debate, é salvar almas. De sorte que o objetivo essencial do sermão é proclamar a palavra, de sorte que almas sejam salvas para a glória de Deus. Em terceiro lugar, ainda compondo o tríplice objetivo do sermão ou da pregação, nós temos também a edificação da igreja. Às vezes você entrega o sermão para pessoas que ainda não creem ou que ainda não creram em Cristo como Senhor e como Salvador. Outras vezes você vai estar entregando o sermão para uma audiência formada exclusivamente por pessoas que já creram e confessaram a Jesus como Senhor e como Salvador. Outras vezes a sua audiência vai ser formada pelos dois tipos de pessoas, mas o certo é que quem prega também prega objetivando a edificação da igreja. Aqui eu vou citar a declaração de um outro grande pregador na história, talvez menos conhecido do que muitos nomes que são citados com frequência, mas foi um grande ministro escocês do século XVII chamado Horatius Bonar. Horatius Bonar, ele disse que muitas vezes nós fazemos pouco caso do fato de que o objetivo do ministério cristão é levar pecadores ao arrependimento e edificar o corpo de Cristo. Preste atenção, levar pecadores ao arrependimento por meio da pregação e edificar o corpo de Cristo. Ele afirmou ainda que não pode existir fidelidade na vida de um ministro cujo padrão esteja em falta com esse objetivo maior. E ele concluiu a sua declaração dizendo o seguinte: se não se ganham vidas e se os santos não são edificados e amadurecidos, então o nosso ministério é um fracasso. Essa é a declaração do grande ministro escocês do século XVII, Horatius Bonar. Então, essa é a primeira questão fundamental que precisa ser levada em consideração. O objetivo do sermão. A homilética, como ferramenta de auxílio na preparação da mensagem bíblica, ela te ajuda, ela te orienta a respeito dessa questão fundamental, a questão da consciência. Você não prega como quem atira a esmo, como quem atira no escuro. Você prega com clareza, prega com objetividade, você prega com propósito definido, porque o sermão, vou repetir, não é um tiro lançado a esmo, é uma flecha atirada focando um alvo, objetivando o alvo. E quais são os objetivos do sermão? Manifestar a glória de Deus, alcançar os pecadores com a salvação e, em último lugar, edificar os santos, edificar o corpo dos crentes, que é a igreja. Muito bem, depois de ter considerado a primeira parte desse assunto, que é o objetivo do sermão, agora eu quero apresentar para você o segundo ponto importante no que diz respeito à homilética. Nós temos aqui a considerar o segundo ponto, que são 3 elementos essenciais do sermão, as 3 partes essenciais da formação de um sermão, ou na apresentação, inclusive, do sermão. Além do tríplice objetivo geral de pregar para a glória de Deus, para a salvação dos pecadores e para a edificação da igreja, o pregador também deve sempre organizar o seu sermão levando em consideração 3 elementos que são inteiramente essenciais nele, isto é, no sermão. Quais são essas partes? Em primeiro lugar, ler. Em segundo lugar, explicar. E em terceiro lugar, aplicar. Então nós temos leitura, explicação e aplicação. São 3 elementos
três elementos fundamentais na apresentação de um sermão que de fato, vamos dizer, seja conveniente para a sua apresentação. Ler, explicar e aplicar corretamente o texto inspirado das Escrituras. Do contrário, terá perdido o seu tempo, tomado o tempo de seus ouvintes e desperdiçado a oportunidade que lhe foi dada pelo Senhor. Então, a primeira questão a considerar aqui, a leitura do texto. Em primeiro lugar, o sermão se ocupa especificamente da escolha e da leitura de uma determinada passagem das Escrituras, a fim de podermos expô-la aos nossos ouvintes. O pregador, ele prega a palavra de Deus. O texto base do sermão é sempre proveniente das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. O sermão não é um discurso sobre um ponto de vista filosófico. O sermão não pode ser uma divagação sobre opiniões pessoais. O sermão se baseia no texto inspirado da palavra de Deus. Paulo exigiu que Timóteo, por exemplo, citando um testemunho bíblico, um texto bíblico, Paulo exigiu que Timóteo, ao invés de agir como alguns pregadores de seu tempo, que gostavam de se ocupar com discussões e fábulas engenhosamente inventadas, se dedicasse, na verdade, à leitura das Escrituras e pregasse unicamente a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, Paulo diz para Timóteo: até que eu vá, dedique-se à leitura inclusive no ambiente da reunião com os crentes. E em segundo lugar, ele categoricamente exigiu que na segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, que Timóteo pregasse unicamente a palavra de Deus. Então, é uma parte essencial do sermão a leitura do texto bíblico. O texto bíblico, a presença do texto bíblico, a menção, a citação do texto bíblico na entrega do sermão é parte essencial e característica de um sermão a contento, de um sermão que de fato cumpre aí o seu papel. A segunda questão importante a considerar agora, depois da leitura de um texto bíblico, é a explicação do texto. O texto que foi lido precisa agora ser explicado para o povo do Senhor. Vamos ver o que está escrito aqui. O segundo elemento essencial do sermão é a explicação do texto lido. Se não houver explicação, também não houve pregação do sermão. A explicação do texto é essencialmente necessária por pelo menos duas razões principais. Primeira delas, em virtude da própria natureza do sermão, que é fundamentalmente proclamativa, isto é, pregar é proclamar a palavra do Senhor por meio da interpretação, da explicação de uma determinada passagem das Escrituras. Está na natureza do sermão. O sermão precisa ser bíblico. O sermão é a explicação de um texto bíblico. Na ausência do texto bíblico, ou na presença do texto bíblico, mas na ausência de uma explicação, algo está faltando ao sermão. Em segundo lugar, o significado real de muitas passagens da Bíblia não é claro ou de fácil compreensão para boa parte daqueles que a ouvem ou a leem, de modo que compreendam seu significado e sua mensagem por si mesmos, e sem a necessidade de uma explicação. Eu tenho aqui, por exemplo, o incidente do eunuco, que vinha lendo uma passagem das Escrituras, e Deus orientou Filipe a se aproximar do carro, e quando Filipe se aproximou do carro, ele percebeu, ele entendeu que ele lia um texto do profeta Isaías, que a pergunta de Filipe para o eunuco foi a seguinte: você entende o que lê? Entendes o que lê? E ele respondeu dizendo: como poderei entender se não houver quem me explique, né? Quem me ajude a compreender? Então, muitas pessoas fazem uma leitura às vezes casual, outras vezes até dedicada da palavra de Deus, mas falta-lhes auxílio, ferramenta, e eles não conseguem compreender. Quando eles vêm para o culto e se assentam no ambiente do culto para ouvir o sermão, para ouvir a pregação, é lógico que o desejo do coração destas pessoas é compreender o significado da Escritura. E isso se torna possível quando o pregador, depois de ter lido o texto bíblico, faz a explicação do texto. Ele explica o texto.
até mesmo, aliás, o apóstolo Pedro admitiu, falando a princípio com respeito às cartas de Paulo, que haviam vários pontos de difícil compreensão. E Pedro disse que isso, inclusive, era uma verdade também com respeito às demais escrituras. Isso vale para toda a palavra de Deus. A explicação do texto é tão necessária quanto essencial para o êxito da pregação bíblica. As pessoas precisam não apenas ouvir ou ler as escrituras, elas também precisam compreender as escrituras. A explicação do texto bíblico no ato do sermão oferece justamente este auxílio aos ouvintes, torna possível para eles a compreensão do texto que foi lido. Em terceiro lugar, nós temos agora também a aplicação do texto. Depois de ter feito a leitura do texto, depois de ter feito a explicação do texto, agora o pregador também tem a responsabilidade de fazer a aplicação do texto. Este é o terceiro e último elemento essencial do sermão. Depois de ter lido e explicado o texto bíblico, o pregador agora procura, com seriedade, com precisão, com honestidade e com muita confiança, aplicar as lições, as exigências e até mesmo os desafios do texto bíblico à vida de seus ouvintes. Assim, da mesma forma, precisamos afirmar que se não houve aplicação apropriada e poderosa das verdades extraídas do texto bíblico na explicação, também não houve a pregação apropriada do sermão. A aplicação é parte essencial do sermão. Mais à frente, nós falaremos um pouco mais detalhado sobre isso, mas por hora basta dizer a você que os elementos essenciais na apresentação de um sermão são a leitura do texto bíblico, a explicação do texto bíblico e a aplicação apropriada do texto à vida dos ouvintes. Os ouvintes precisam compreender o significado do texto bíblico para a própria vida deles, nas situações em que eles se encontram. Não é à toa que, para muitos estudiosos da palavra de Deus, eu posso citar, por exemplo, o caso de John Stott, posso citar, por exemplo, também o caso do Grant Osborne. Ambos, eles tinham a mentalidade, a ideia, apresentavam muitas vezes a ideia de que pregar é construir pontes, é fazer uma ligação entre o texto antigo e o mundo contemporâneo, entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo, de sorte que a pregação ela deve estar sempre imbuída do desejo, do propósito também de fazer uma relação apropriada entre a verdade proclamada com base no texto da Escritura e a realidade experimentada pelos ouvintes. Dessa forma que o texto desafia muitas vezes o ouvinte a uma mudança, confronta o ouvinte e muitas vezes o conduz a uma mudança. Então, a aplicação do texto é a terceira parte essencial do sermão. Muito bem, tendo já considerado a questão do objetivo do sermão e dos elementos essenciais do sermão, nós temos agora que considerar também os principais tipos de sermão. É isso que eu quero apresentar para você nesse momento. Os sermões variam quanto à sua forma e sua classificação deriva mais precisamente de sua estrutura. Embora vários tipos ou formas de sermão tenham já sido apresentados, em virtude do espaço e do nosso interesse, com respeito à matéria da homilética agora, conforme está sendo apresentado para você, nós iremos falar um pouco apenas sobre as três formas consideradas pela maioria dos estudiosos do assunto como sendo as mais convencionais na apresentação do sermão. Nós vamos começar aqui com o sermão tópico ou temático. O sermão tópico ou temático, fazendo uma definição para você, é aquele cujas divisões são extraídas ou formuladas a partir do próprio tema e não necessariamente do texto. Com base numa leitura do texto, você
põe um tema no sermão. Você caracteriza a sua mensagem com um tema que vai ser apresentado para os seus ouvintes. E a partir desse tema que foi previamente estabelecido e definido, você vai também extrair as divisões do seu sermão. Hans Ulrich Hefley, ele enumera pelo menos 5 vantagens desse tipo de sermão. Ele diz o seguinte: primeira delas, é o de divisão mais fácil. É o mais fácil com respeito à divisão. De fato, também é o mais simples. É mais fácil dividir um tema do que dividir um texto, visto que este é mais complexo. Em segundo lugar, Hefley também observa dizendo o seguinte: também é o de lógica mais fácil. O sermão temático é o que mais se presta à observação da ordem e da harmonia das partes. Em terceiro lugar, conserva melhor também a unidade do sermão. Assim, é mais fácil ser mantido até o fim. Em quarto lugar, Hefley observa também que o sermão tópico ou temático é o que presta-se melhor à discussão de temas morais, evangelísticos e ocasionais. Em último lugar, ele também observa que é o que adapta-se melhor à arte da oratória. O sermão tópico ou temático tem pelo menos essas 5 vantagens enumeradas aí pelo Hans Ulrich Hefley. John Brodos, que também escreveu um clássico na área da homilética, né, sobre a preparação e a entrega de sermões, que é um clássico da literatura cristã, que trata do tema da homilética, ele também faz uma afirmação importante com respeito ao sermão tópico ou temático, e é essa aqui que eu vou citar para vocês. Essa forma de tratamento tem vantagens importantes. Ela garante a melhor unidade, indispensável em um discurso eficaz. A unidade é algo extremamente indispensável na apresentação de um discurso eficaz. Com respeito a isso, então, o sermão tópico ou temático é um dos que melhor proporciona essa possibilidade para o mensageiro, para o pregador. Ela treina a mente do pregador na análise lógica, que é um recurso inestimável. É mais convincente e agradável a um público culto, já que é mais lógica e é também mais completa. Eu estou citando 2 autoridades no assunto. Em primeiro lugar, Hans Ulrich Hefley, que apresenta 5 virtudes, 5 vantagens do sermão tópico ou temático, e essa observação importante feita por John Brodos, né? Eu tenho aqui um exemplo de sermão tópico ou temático que pode ser o seguinte, levando em consideração o texto de Lucas, no capítulo 18, no versículo 27, o tema que pode ser apresentado é o seguinte: 4 coisas impossíveis para Deus. É baseado na declaração que Jesus faz quando Pedro questiona Jesus, dizendo: sendo assim, quem pode ser salvo? E aí Jesus responde a Pedro dizendo: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nós estabelecemos uma consideração aqui, com base nessa declaração, de 4 coisas que no testemunho da Escritura são afirmadas como impossíveis para Deus. A introdução pode inclusive ser muito cativante, já que o tema do sermão parece ser uma contradição, parece apresentar uma contradição com relação ao texto. O texto acabou de dizer que para Deus tudo é possível, mas o tema do sermão diz que existem 4 coisas impossíveis. Isso, com toda certeza, aguça a curiosidade dos ouvintes. É bem possível que, pelo menos a princípio, algumas pessoas fiquem até receosas de que vão passar a ouvir daquela hora em diante uma mensagem extremamente herética, né? Mas na divisão do sermão, onde justamente as divisões têm relação direta com o tema do sermão, nós temos 4 divisões fundamentadas na Escritura que dizem assim: primeira divisão, é impossível que Deus minta. Aqui o ouvinte, logicamente, passa a entender que as afirmações não apresentam contradição. Na verdade, elas vão vão reafirmar a verdade do tema do sermão. É impossível que Deus minta, baseado em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Em segundo lugar, é impossível que ele fale, baseado
em Josué capítulo 21 e no versículo 45. A terceira afirmação ou divisão do sermão é impossível que ele seja infiel, baseado na declaração de Neemias capítulo 9, versículo 33, e também na segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 2, versículo 13. Em quarto e último lugar, é impossível que ele mude, baseado na declaração de Malaquias capítulo 3, versículo 6. O tema do sermão apresenta 4 coisas impossíveis para Deus. O texto inicial parece a princípio não ter uma relação e até apresentar, na verdade, uma contradição entre texto e tema, mas as divisões do sermão justificam o tema, e nós temos assim um modelo básico de um sermão temático. O segundo sermão a ser considerado agora, o segundo tipo de sermão, é o sermão expositivo. O sermão expositivo é considerado pela maioria dos pregadores e especialistas na área da homilética como o mais exigente e mais difícil em termos de preparação. Porém, também é considerado um dos mais seguros por não permitir ou deixar espaço para divagações e inserções incoerentes com o texto em exposição. Geralmente envolve uma porção mais extensa do texto bíblico, como um parágrafo ou ainda um capítulo inteiro da Bíblia. O sermão expositivo ele se ocupa da apresentação muitas vezes de um texto mais longo. Pode ser o caso de um parágrafo ou pode ser inclusive a apresentação de um capítulo inteiro das Escrituras, de um determinado livro das Escrituras. No sermão expositivo, tira-se da palavra de Deus os argumentos principais da exegese ou exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. As divisões do sermão, elas brotam exclusivamente do texto. São divisões naturais do texto, dependendo da quantidade de divisões que pode ser encontrada no determinado texto, na porção do texto que se escolheu para a exposição. Haddon Robson, que também é outra grande autoridade no que diz respeito à matéria da homilética, ele afirmou que é o tipo de sermão que melhor transmite a força da autoridade divina. Um modelo simples de sermão expositivo é apresentado por Heifler, Hans Ulrich Heifler, em sua obra cujo título é Pregação ao Alcance de Todos, publicado em língua portuguesa pela Edições Vida Nova. O modelo bíblico do sermão expositivo apresentado por Heifler traz como tema a oração sacerdotal de Jesus. E o texto base do sermão é João, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 26. Nós temos aqui praticamente a apresentação de um capítulo do Evangelho de João. Na introdução faz uma apresentação sobre a importância da vida de oração, a importância da vida de oração para o crente. Aí nós temos várias divisões, eu vou citar apenas algumas delas. A primeira divisão, o nome desta oração, baseado no versículo 1, a oração sacerdotal. Em segundo lugar, ainda com base no versículo 1, nós temos também o valor da oração, ou desta oração. Em terceiro lugar, nós temos também o motivo da oração, baseado no versículos 2 e 3 desse texto. Em quarto lugar, nós temos o tempo desta oração. Em quinto lugar, nós temos o receptor desta oração, baseado nos versículos 1 e no versículo 5, depois no versículo 11, versículo 21, versículo 24 e também no versículo 25. Em sexto lugar, nós temos o conteúdo da oração. A oração de Jesus por si mesmo, nos versículos 1 a 5. A oração de Jesus por seus apóstolos, do versículo 6 ao versículo 19. E a oração de Jesus por sua igreja em todos os tempos, versículos 20 a 26. E por aí a divisão continua. São pelo menos aqui apresentado 8 divisões com base no capítulo 17 do Evangelho de João. Tudo isso, todas essas divisões brotam exclusivamente do próprio texto bíblico. Isso é um sermão expositivo, aí o modelo apresentado pelo doutor Hans Ulrich Heifler. Em último lugar, nós temos também o sermão textual.
depois de haver falado sobre o sermão tópico ou temático, sobre o sermão expositivo, agora nós temos também a considerar o sermão textual. O que é o sermão textual? No sermão textual, tanto o título quanto as suas divisões principais provêm exclusivamente do texto bíblico em apreciação. Depois de definir coerentemente o tema do sermão a partir da passagem escolhida, suas divisões também da mesma forma, serão extraídas exatamente do mesmo texto e estarão relacionadas também com o tema, a fim de esclarecerem e reforçarem a sua ideia central. Mais uma vez, Hans Ulrich Hefele observa, agora com respeito a esse tipo de sermão, que existem pelo menos 3 modalidades principais do sermão textual. 3 modalidades principais do sermão textual. Acompanhe aí o que nós temos aqui para apresentar. Primeiro, o sermão textual ou natural é aquele cujas divisões são feitas de acordo com as declarações originais do texto, tais como se encontram na Bíblia. As divisões do sermão textual são enunciados, são recortes do texto bíblico. Não são definições do próprio pregador. São partes do texto que são retiradas do texto e apresentadas como pontos principais do sermão. Em consequência, as subdivisões devem ser constituídas preferencialmente da citação do próprio texto. Não são, vou repetir, apresentações pessoais do próprio pregador, não são enunciados elaborados pelo pregador, são porções do próprio texto que está sendo pregado. Esse é o sermão textual natural ou puro. Em segundo lugar, o sermão textual também pode ser analítico, e ele baseia-se em perguntas feitas ao texto, tais como: o texto em apreciação vai ser pregado para a igreja, e as divisões são perguntas feitas diretamente ao texto: onde, que, quem, porquê, para quê. As respostas são dadas pelas declarações ou frases de que o texto é constituído. O pregador faz a divisão elaborando perguntas ao texto bíblico, e as respostas são porções, são citações do próprio texto que está sendo exposto à audiência. Neste caso, os pontos principais expressam-se em forma interrogativa e o texto apresenta as respostas para as divisões do sermão. Em terceiro e último lugar, ainda com respeito ao sermão textual, nós temos o sermão textual por inferência. O que é o sermão textual por inferência? Nesse tipo de sermão, as orações textuais são reduzidas a uma expressão sintética ou palavra que encerra o conteúdo, sendo, portanto, a essência da frase ou da declaração. Esta modalidade presta-se à análise de textos que não podem ser divididos naturalmente. Essa é o terceiro tipo de sermão, sermão textual ou por inferência. Nesse, o pregador, ainda com base no texto em apreciação, faz inferências. São as orações textuais, elas são reduzidas a uma expressão sintética. O pregador resume a essência da proposição do texto, e nisso ele tem um sermão textual por inferência. Ulrich também enumera algumas vantagens desse tipo de sermão. São as seguintes, pelo menos 6 vantagens do sermão textual. Primeiro, ele é profundamente bíblico. Segundo, exige do pregador um conhecimento profundo das Escrituras. Terceiro, obriga o pregador a estudar constantemente a Bíblia. Quarto, é o que mais se presta à doutrinação dos cristãos, sermão textual, no entender de Hans Ulrich Hefele, é o que mais se presta à doutrinação dos cristãos. Quinto lugar, é o que mais se adapta ao pregador de cultura mediana, mas com vasto conhecimento das Escrituras e de certos tratados teológicos. Em sexto e último lugar, é muito apreciado pelo povo. O sermão textual é bastante apreciado pelo povo. Vamos aqui fazer a apresentação de um modelo simples desse tipo de sermão, e ele pode ser mostrado com base no texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esse é um sermão
cujo nós já fizemos a apresentação, igual ao primeiro modelo que nós apresentamos no sermão tópico ou temático. Aqui nós temos também o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10. O texto diz o seguinte: porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para praticar e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. O tema desse sermão poderia muito bem ser a tríplice missão do pregador. A tríplice missão do pregador. O sermão aqui apresenta uma divisão com base no próprio texto do versículo em apreciação. Primeira divisão, primeira missão, primeira responsabilidade do pregador com base no texto que nós lemos: buscar a lei do Senhor. Esdras havia preparado, havia decidido em seu coração buscar a lei do Senhor. Essa é a nossa primeira divisão. Ela tem base direta no enunciado do texto bíblico. A segunda divisão, praticar a lei do Senhor, também está no texto. É uma divisão natural baseada no enunciado do próprio versículo da palavra de Deus. E em terceiro lugar, ensinar aos outros a palavra de Deus. Então aqui as divisões do sermão honram inclusive o tema do sermão, a tríplice missão do bom pregador: buscar a lei do Senhor, praticar o que aprendeu e ensinar aos outros a palavra de Deus. Esse é basicamente um modelo de um sermão textual. Concluindo aqui, veja que o texto inspira o tema e dirige a divisão lógica dos pontos principais do sermão. Ao tentar preparar um sermão textual, procure sempre identificar do que exatamente trata o texto, a fim de dominar e formular um título que seja o máximo possível coerente com a sua mensagem e exprima bem a ideia central. Depois, busque enxergar nesse mesmo texto as possíveis divisões, como mostrado no exemplo que nós acabamos de lhe apresentar. Então aqui nós temos as três formas principais do sermão: o sermão tópico ou temático, o sermão expositivo e o sermão textual. Essas são as maneiras mais convencionais, os tipos mais convencionais do sermão.